Outra coisa não muito agradável na época era quando sua mãe mandava você ir lá no bar chamar seu pai ou seu tio lá, chamar ele pra almoçar, arrancar ele do bar, não era uma boa ideia. A partir de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe vender ou entregar a menores cigarros, gorós e outras coisas que possam causar dependência. O quê? O mé? Cara, hoje em dia a gente é muito correto, né? Fala a verdade. A parada foi a seguinte, meu filho nasceu e bem antes disso eu já tinha ali um bebê conforto no carro, devidamente preparado para recebê-lo. Olha que coisa belezinha, bonitinho, pai. E aí, tipo assim, agora em fevereiro ele faz 1 ano e eu tô, tipo, olhando o relógio lá, olhando o calendário todo santo dia, esperando dar o aniversário dele, 00:01, já vou lá e troco a cadeirinha dele pra, né, ser compatível com a idade dele. Eu tô muito mais ansioso que ele, que agora vai poder ficar virado pra frente no carro. É claro que o fator mais importante de tudo isso é a segurança em si. Mas, obviamente, existe uma lei que obriga a gente a fazer essa parada aí toda certinha. Mas, amigo, antigamente, cara, as paradas eram bem mais obscuras. Cadeirinha, bebê conforto, assento de elevação. Amigo, isso aí na época ninguém nem sabia o que significava. A criançada ia no banco da frente mesmo, e sem cinto de segurança se bobear. Aliás, cinto era meio que coisa de jacu. Voodoo é pra jacu. Então, geralmente, você chega de cinto numa festa jovem, você era zoado pela galera. O cinto só servia pra quando o seu tio tava dirigindo e tava todo mundo sem cinto ali no carro, e de repente via a polícia e desesperadamente todo mundo tinha que colocar o cinto em 5 segundos. Aí o cinto não colocava. O problema é que o cinto de trás, ele ficava tipo enfiado debaixo do banco, era quase impossível arrancar aquele negócio. Aí geralmente a gente fingia que tava com o cinto. Não eu, né? Não meu tio, né? Algum tio aí, algum tio de alguma família. Nossos pais nos colocavam também fatalmente no porta-mala. Arrancava a tampa e jogava a gente lá atrás. Também conhecido como chiqueirinho. Ó, que nome. Quanto mais criança ali atrás, mais divertido. O pai que tá carregando os filhos no porta-malas. Aliás, bicho, carro, antigamente, não tinha esse negócio de limite de 5 pessoas, não. O limite era fechar a porta. Fechou a porta, meu amigo. Não precisa nem contar. Quando tiver ali, vai. Era 3 na frente, 6 atrás, fora o cachorro e aquela forma de maionese que sua mãe obrigava você a carregar no carro. Isso sem falar que geralmente ia sentar no colo primo, do amigo, do vizinho, do irmão. E aí era discórdia, briga e tapa na orelha, desde sair de casa até chegar na casa da avó. As coisas começaram a mudar, de verdade, a partir de 1998, com o novo Código Brasileiro de Trânsito. Foi aí que a gente sacou que 9 pessoas, um gato e um cachorrinho num Monza, podia ser um pouquinho perigoso. Né? Lento, pesado, carro de velho. Essa é a ideia que muita gente tinha do Monza. Produtos sem classificação de idade, peças minúsculas que poderiam ser engolidas assim numa boa, objetos altamente perigosos e cortantes. Assim eram os brinquedos durante décadas aqui no Brasil. Só ali no finalzinho de 80 que o Inmetro começou a fiscalizar os brinquedos fabricados aqui no Brasil. Até então, a única fiscalização pesada que a gente tinha era a nossa própria mãe, né? Que falava que se a gente engolisse alguma pecinha pequena, além de engasgar, a gente ia apanhar de tamanco dela. Ou daquela cinta que tem umas estrelinhas de ferro, assim. Acho que era cinta de cowboy, aquilo lá. Eu tinha medo que o negócio era punk. Eu acho que essa fiscalização, sim, funcionava melhor que qualquer órgão do Estado. Isso é fato. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nos anos 90 a gente viu uma enxurrada de produtos, comidas e afins que vinham com brindes maravilhosos. Os Tazos estão aí pra provar isso que eu tô falando. Como era delicioso, né, cara, ir na vendinha lá da esquina, comprar um Cheetos só pela emoção de abrir a embalagem correndo pra ver se lá tinha um Tazo novo pra nossa coleção. Quem viveu a época sabe que muita gente comprava aquele pacotinho desse tamanho, acho que nem existe, mas só por conta do Tazo. A gente nem tava ligando mais pro chip, o negócio era o Tazo mesmo. E isso, obviamente, valia pra todas as promoções da época que nos presenteavam com brindes e brinquedos incríveis. Tudo era mais divertido e emocionante naquela época. Mas em meados de 2006, o Ministério Público decidiu intervir e proibir esse tipo de venda, que afetou inclusive os brindes do McLanche Feliz. O próprio Mac então achou a solução, né, para fugir da venda casada aí, e passou a vender também os brinquedos separadamente se o cliente preferir. Já algumas empresas como a Elma Chips, né, que a gente citou, se viram meio encurraladas pela lei, já que os brindes que eles ofereciam vinham dentro do pacote. Passaram então a investir em brindes virtuais, saca? Aqueles códigos que você joga na internet, mas nada disso deu muito certo, já que as vendas despencaram drasticamente. Mas você, qual que é a sua opinião? Você acha que o governo deve mesmo proibir esse tipo de coisa por incentivar o consumo ali das crianças de coisas não saudáveis? Induzi-las ao consumismo e tal? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Isso é papel dos pais? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Propaganda nos anos 90, em geral, era boa pra caramba, cara. Naquele tempo, as restrições do governo eram quase nula, né? E sobrava a criatividade das agências pra criar campanhas que se superavam em genialidade a cada ano. Não é à toa que foi nessa época que surgiram dezenas de comerciais brasileiros que foram verdadeiros marcos na publicidade e trouxeram diversos prêmios pro Brasil. E bem, se você viveu essa época, você lembra muito bem que rolava inclusive comerciais de cigarro e também inúmeras propagandas de cerveja que consagraram figuras inestimáveis, como o famoso Baixinho da Kaiser.
Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. Ninguém pode negar. Mas tudo isso veio por água abaixo quando, em 1996, uma lei proibiu esse tipo de comercial na TV. Em 2014, a lei ficou ainda mais rígida, restringindo, pra você ter uma ideia, comerciais de bebidas de acordo com seu teor alcoólico. Rolou ainda uma restrição de horário. Comerciais de cerveja, por exemplo, somente depois das 21 horas. No nosso tempo, a gente estava assistindo Fly no sábado animado, com 10 anos de idade, de repente tascava uma propaganda de cerveja com uma mulherada. Hoje em dia, isso é crime. Antigamente, além de poder adentrar no bar, né, como eu falei, para comprar uma gelada, qualquer cidadão poderia muito bem ir na farmácia e comprar aquela comprar o Biotônico Fontoura com aqueles seus 20% de álcool etílico, numa boa, e sair tomando um goró ali. Fortificante dos bons. Mas além disso, na época do cigarrinho de chocolate, as farmácias vendiam antibióticos praticamente sem receita. Tá, algumas farmácias pediam a receita, mas não existia uma lei que obrigava a farmácia a reter a receita do cara. Então assim, imagina,